Meus queridos irmãos e queridas irmãs, Shalom Adonai. Que privilégio grandioso é poder estar com o povo do Senhor para meditar na palavra do Senhor. É o que a gente deve fazer sempre, né? A gente não deve ficar desperdiçando tempo para falar de coisas que nos trazem tristezas, lembranças ruins. Mas se a gente fala na palavra do Senhor, a gente só tem coisa boa para compartilhar. E o resultado é bom na nossa alma, a paz no nosso interior. Quando nós nos reunimos para falar do Senhor, da sua palavra, dos seus propósitos. Nesta segunda-feira, 26 de setembro de 2022, reunida com os irmãos num consultório, onde nós toda segunda fazemos um encontro. E ali a gente medita numa porção da palavra, a gente ora, a gente canta. E nesta segunda-feira em especial, o nosso irmão Jarbas, que acabou de vir de um congresso em BH, foi quem fez a meditação. E quando ele leu o texto, aquilo foi verdadeiramente um bálsamo para o corpo, para a alma, para o espírito. E eu quero ler esse texto para você. Está em Isaías capítulo 40. Nós vamos ler o texto que vai do verso 12 até o 31. Isaías 40, de 12 a 31. Abre aí a sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura. É um texto assim muito propício a esse momento. Diz assim: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem foi que fez isso? Outra pergunta, no verso 13: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Várias perguntas para nos fazer pensar, para chamar a nossa atenção e nos fazer parar um tempo para pensar e responder: é o Senhor. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer a sua mão como uma concha e pegar a água do oceano. Só o Senhor. Ele recebeu o conselho de quem? De si mesmo. Verso 15: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Pensa bem. As nações perante si mesmas, elas são consideradas gigantes poderosas. Para a ONU, há nações que são o topo do mundo, são os gigantes, estão entre os maiores. Mas vamos ver para o Senhor. Quem pode avaliar é quem sabe tudo, quem conhece tudo, quem criou. Vamos ver a avaliação do Senhor. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um
balde. E eu sempre chamo a sua atenção para essa expressão. Pensa agora, pensa numa gota, uma gota dentro de um balde. Significa o quê? Uma gota dentro de um balde. Dá para fazer o quê? E como o pó miúdo das balanças, eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Tem ilhas aí que nos parecem grandíssimas. O Senhor olha assim e vê, mas que coisa pequena que eu criei. Verso 16: nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Se fosse prestar sacrifício ao Senhor, um sacrifício satisfatório, nem todos os animais, pensem todos os animais juntos, não bastaria. E para fazer o fogo para esse sacrifício, todo o Líbano, que era riquíssimo em madeira, em floresta, não bastaria essa madeira para o fogo. Todas as nações, verso 17, são como nada perante ele. Ele considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com o que comparareis o Senhor? Existe páreo para o Senhor, gente? Existe comparação? O artífice grava a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe a madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. O profeta está dizendo assim: olha, quem pode, grava uma imagem, põe na imagem cobre e ouro, cadeias de prata. Quem é mais pobre, que não pode, não tem esses recursos, faz com madeira, faz a imagem com madeira. E depois ele busca um artífice para gravar uma imagem nessa madeira, para esculpir uma imagem nessa madeira. Isso continua sendo feito, né? Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Você pode achar que os homens são grandes, mas do ponto de vista de quem sabe, eles são como gafanhotos, pequenininhos. Pequenininhos e frágeis. O que faz voltar ao nada, olha só, o Senhor faz voltar ao nada os príncipes e torna a coisa vã o juiz da terra. Apesar dos príncipes se acharem, dos juízes se acharem, porque tem a caneta na mão, tem a autoridade, o Senhor pode fazer com que eles voltem a ser nada e que seja uma coisa vã, inútil.
24. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Ouviu isso? Não se plantam, ou seja, não tem como reproduzir. Não se semeiam, eles não têm como reproduzir. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me fareis semelhantes, para que lhes seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Nenhuma coisa faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Como pronunciar isso? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ninguém pode esquadrinhar o entendimento do Senhor. A teologia diz que estuda Deus, mas a Bíblia diz que não se pode esquadrinhar o entendimento do Senhor. Verso 29. Ele dá força. Guarda isso, guarda, come isso aí, vai, bebe isso aí, se enche disso. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Chega uma hora que cansa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sejam jovens, sejam velhos. Eles renovarão as suas forças, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então esperemos nele, porque isso não, como diz o Jacques, como chamou a atenção o Jacques, não é para todo mundo, é para os que esperam no Senhor, para os que esperam no Senhor. Olha só, não é para os que são jovens, não é para os que são espertos, é para os que esperam no Senhor. Guarda esta palavra no teu coração, porque você precisa dela. E se não precisa desesperadamente dela agora, vai precisar daqui a pouco. Pega esta palavra, lê de novo, lê tudo, presta atenção, ora a respeito dela e guarde-a no seu coração. Deixa ela fazer parte da sua vida. Pense assim também. Pense do jeito que a palavra é. Querido e amado Pai, nos ajude a receber esse bálsamo no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, a viver desta palavra, a perceber esse bálsamo renovando as nossas forças, as nossas mentes, nossos pensamentos, a nossa fé em todo o tempo. Nos ajude a nos perceber sustentados pela tua palavra. Que ela fique gravada em cada coração que a ouvir. O Eterno te abençoe. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Continue crendo no Senhor, esperando no Senhor,
apesar do que está aí e apesar do que está por vir, se apegue ao Senhor, fique firme nele, em nome de Yeshua. Amém.